Olá, tudo bem com você? Eu quero compartilhar com você uma frase muito interessante que eu li nessa semana de um autor chamado William Temple. William Temple diz o seguinte: adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus. Adorar é suprir a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, é consagrar a vontade ao propósito de Deus. Na adoração, nós colocamos todo o nosso ser diante de Deus e nós, na verdade, recebemos dele tudo o que precisamos para transformar a nossa mente, transformar o nosso coração e também as nossas vontades. É por isso que nós vamos falar sobre adoração nesse momento aqui. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, abençoe o nosso estudo bíblico, abençoe tudo que nós temos para falar nesse momento, que seja algo que impacte as nossas vidas. Que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a importância de adorar e como adorar é um privilégio e algo também muito importante na vida do cristão. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Adoração é o que nós que somos cristãos já estamos acostumados a ouvir falar disso. Nós temos dentro dos nossos cultos um momento específico que a gente chama de adoração. Normalmente é um momento de cânticos. A gente dedica cânticos de louvor a Deus e entende que estamos, através desses louvores, adorando ao nosso Deus maravilhoso. Mas veja que na Bíblia a adoração extrapola isso. Ela também é expressa por meio de cânticos, ela pode ser expressa por meio de poesias, pode ser expressa por meio de palavras de agradecimento e louvor a esse Deus. Mas a adoração é, de fato, uma resposta. Nós adoramos ou somos motivados a adorar a Deus, porque na verdade Ele já tem feito coisas maravilhosas por nós. E é isso que eu preciso que você se lembre nesse momento. Porque nós estamos afastados do nosso espaço de culto, do templo. A gente está afastado das reuniões presenciais com os irmãos, mas nós não estamos afastados de Deus. E nós não podemos deixar de adorar esse Deus maravilhoso. Você tem se lembrado de adorar a Deus na sua casa? Você tem se lembrado de adorar a Deus no seu dia a dia? Eu quero que você entenda nessa noite que adorar a Deus vai além de cantar cânticos para Ele. Mas adorar a Deus é primeiramente ouvir o que Deus tem feito, se lembrar das coisas maravilhosas que Ele tem feito e então apresentar a Deus uma resposta de louvor e adoração a Ele. Qual é a resposta que você tem dado para as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida? Apesar das lutas e batalhas, Deus tem cuidado de você e como você tem respondido? A adoração não se trata de aquecer o nosso coração ou de dar para nós aquilo que nós queremos. A adoração, primeiramente, é uma resposta ao grande amor que Deus tem por mim, ao grande amor que Deus tem por você. E quando a gente é inundado e tocado por esse amor que nos resgata da morte, nos resgata do pecado, o nosso coração se enche de alegria, se enche com motivos para adorar e louvar esse Deus. Como você tem respondido ao grande amor e ao cuidado e à graça que Deus tem demonstrado na sua vida. Isso é muito importante porque a adoração flui como resposta a um Deus maravilhoso que vem e preenche o nosso coração. Dessa forma, a adoração nunca surge espontaneamente porque a gente quer, ou porque a gente queira trocar algo com Deus. Então eu adoro a Deus para receber algo dele. Não, nós adoramos já como reconhecimento de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Ele faz por nós. A adoração flui então de um coração que ama a Deus. E isso é extremamente importante, porque se você não ama a Deus, se você não se sente atraído por Ele, pelo amor dEle, pela beleza de Jesus Cristo, você nunca pode ser um adorador. O verdadeiro adorador é aquele que ama o Deus que o salvou, é aquele que reconhece que Deus é grande. Veja que Jesus uma vez foi perguntado a respeito dos mandamentos, e Jesus disse que existem então 2 mandamentos que são os maiores mandamentos. O segundo maior mandamento é o amor ao próximo, ame o próximo.
mas o primeiro e o maior mandamento, o mandamento mais sublime, acima de todos os outros, é: ame a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento. Jesus diz isso para a gente em Marcos capítulo 12, versículo 30. Como tem andado o seu amor por Deus? Será que nesse tempo de coronavírus você tem se afastado dele, seu amor tem esfriado, você tem sentido pouco da presença e do amor e da graça de Deus na sua vida? Então lembre-se que Deus te ama, lembre-se que Jesus Cristo morreu na cruz e que Ele está vivo hoje porque Ele ressuscitou e Ele governa o mundo, Ele governa todas as coisas e é Ele que está cuidando da sua vida. Lembre-se desse Deus maravilhoso que dia após dia demonstra o amor dEle, derrama a graça dEle sobre você. Lembre-se disso. Não deixe que nada no mundo roube de você a percepção da presença de Deus na sua vida. E quando você perceber isso, quando o seu coração se renovar no amor de Deus, então louve e adore a Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Mas ame a Deus de maneira plena e completa. Ame a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com as entranhas da sua alma. Ame a Deus com tudo o que você é. Ame sem reservas, porque o amor a Deus jamais vai te decepcionar. Se você busca conhecer verdadeiramente esse Deus maravilhoso, o seu coração não vai se decepcionar, porque Ele não mente naquilo que Ele disse, e Ele não é um Deus que nos abandona, mas Ele é extremamente fiel, plenamente presente, e Ele nos ama. Ame a Deus, receba o amor dEle, e então viva de acordo com esse amor. Isso é adoração, é uma vida que vive plena do amor de Deus, e por amar a Deus, então essa vida age no mundo. A nossa vida é uma resposta ao amor de Deus, e se a adoração é uma resposta àquilo que Deus fez e àquilo que Ele tem feito, então a adoração na verdade é uma vida em resposta ao grande amor de Deus, que nos salvou, que nos libertou e que nos dá um propósito, uma razão para existir. Quando nós encontramos esse amor, nós estamos aptos para adorá-lo com os nossos cânticos, mas também com a forma como a gente demonstra o caráter de Deus no nosso dia a dia. Adore a Deus com a sua vida, com as suas ações. Lembra quando você provavelmente se apaixonou por alguém na época da sua adolescência? Como foi seu primeiro amor? Como foi a sua primeira experiência amorosa? Lembra como era? Lembra como era pensar naquela pessoa, observar aquela pessoa, imaginar o seu futuro com aquela pessoa? Ai meu Deus, aquela pessoa tão linda, tão perfeita, ela é o amor da minha vida. E aquele amor fazia talvez com que você passasse a se vestir um pouquinho melhor, você queria estar sempre perfumado perto dela, para que ela te notasse, te percebesse. O amor fazia com que você melhorasse. Aquela paixão, na verdade, fazia com que você se preocupasse em ser uma pessoa melhor, uma pessoa que chamasse a atenção do seu objeto de amor. Você queria ser notado, você queria que aquela pessoa que te ama reparasse em você e te amasse de volta. No fundo, o nosso coração anseia por ser amado. Mas quando a gente recebe o amor de Deus, a gente percebe como a vida é um pouco diferente do que a gente imaginava. Porque a gente imaginava que precisava se esforçar e ficar bonitinho, se arrumar, botar o cabelinho na régua com um gelzinho bem perfumado para então conseguir a atenção de alguém e talvez ser amado. Mas Deus nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos amou quando nós estávamos sujos. A gente não tinha nada que pudesse chamar a atenção dele. Mas o amor dele nos amou quando a gente nem merecia. Então, a nossa motivação hoje não é viver uma vida que adora a Deus para chamar a atenção dele, mas é uma resposta de gratidão àquele que já nos amou quando nós não tínhamos beleza nenhuma. Isso é um passo de adoração. Viva a sua vida sabendo que Ele já te ama, e porque Ele te ama, você tem um novo motivo para viver. Lembre-se de Jesus, quando Jesus nos alerta a respeito de alguns pontos da nossa vida.
Mas Jesus, ele nos dá um exemplo mais claro ainda na sua tentação. Quando ele está no deserto há 40 dias, ele está sendo tentado pelo diabo, e o diabo diz assim, tudo isso aqui. Ele leva Jesus para cima do monte e diz, tudo isso eu vou te dar, se você se ajoelhar, se prostrar aí e me adorar. Então Jesus responde para o diabo ali, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Deus a adoração, porque só Ele é digno de toda adoração. Só Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no trono do universo e que merece todo o nosso louvor, porque esse Deus é um Deus inigualável. A nossa tentação nessa vida é adorar outras coisas, é a idolatria, é quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Nós damos valor às outras coisas como se elas fossem Deus, e a gente para de prestar adoração ao Deus verdadeiro e presta adoração às coisas criadas, às coisas que estão nesse mundo. A gente adora o dinheiro, a gente adora a fama, a gente adora o reconhecimento, a gente adora quando as pessoas nos dão valor, a gente adora ser reconhecido. A gente adora os bens materiais, porque a gente pensa que essas coisas nos trazem a verdadeira alegria. Mas a verdadeira alegria está em conhecer a Deus e adorá-lo, e responder a Ele em amor, com todo o nosso ser. Isso é verdadeira alegria. É uma vida que reconhece a Deus, que tem o coração cativado por Ele. Nós precisamos amar a Deus e adorá-lo verdadeiramente. E como a gente faz isso? Como a gente adora a Deus na prática, assim, no dia a dia? Se você quer começar a adorar a Deus aí na sua casa, experimentar mais a presença de Deus aí no seu dia a dia, então comece a buscar conhecer a Deus. Você não pode adorar de verdade aquilo que você não conhece. Você não pode adorar a Deus se você não tiver contato com Ele. Então, primeira coisa é comece a buscar conhecer a esse Deus. Se a adoração é uma resposta ao que Deus tem feito, então nós precisamos conhecer mais do que Deus tem feito, para que possamos adorá-lo da maneira correta. A gente muitas vezes molda Deus de acordo com a nossa vontade, e isso é uma ilusão, e é por isso que a gente se frustra. Mas quando a gente para ouvir o que Deus realmente diz, a verdade que vem dele, a gente não pode se frustrar. Pelo contrário, nós o adoramos e louvamos ainda mais, porque aquilo que ele diz, Ele tem feito, Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem cuidado das nossas famílias, Ele tem nos dado força para que tenha alimento na nossa casa. Eu aposto que você tem diversos testemunhos para louvar e agradecer a Deus pelo cuidado dEle nesse momento de coronavírus. Eu aposto que em meio às dificuldades, se você parar para lembrar da maneira correta, você vai ver que Deus tem cuidado de você e da sua família. Você tem adorado a Deus por isso, ou talvez você nem tenha percebido o cuidado e a presença dEle. Então busque conhecer a Deus e busque perceber que Ele está presente no seu dia a dia. Ele nos faz reconhecer a presença dEle, quando com humildade nós nos colocamos diante de Deus. Quando a gente fica humildemente diante dEle e diz, Deus, eu preciso mais de Ti, eu preciso Te conhecer, eu preciso ouvir a Sua voz, Ele responde, Ele nos abre os olhos para percebermos quem Ele é e o que Ele tem feito por nós. Busque conhecer a Deus, busque conhecê-lo verdadeiramente para que você possa desfrutar ainda mais do amor dEle pela sua vida. Imagina a seguinte situação, você espera que Deus te dê uma Ferrari, e você ora, Deus me dá uma Ferrari, e você só quer essa Ferrari porque Ferraris são bonitas e você quer pegar 300 km por hora na pista. Você acha que essa é realmente a preocupação de Deus para a sua vida? Não, mas você fica orando pela Ferrari e você acaba se frustrando. Mas então você passa a conhecer mais a Deus e você sabe, e você aprende que Deus na verdade quer tocar no fundo do nosso coração e corrigir as fendas, as feridas que a gente tem na alma. E você de repente percebe que quando você coloca o seu coração diante de Deus, o seu coração fica plenamente satisfeito. E você percebe que só assim você alcança uma paz inenarrável que invade a sua alma.
Então você passa a desfrutar do que Deus tem para te oferecer. Quando nós temos a expectativa errada, a gente fica esperando a Ferrari e não ganha a Ferrari e fica frustrado, fica bravo. Mas quando a gente conhece que Deus pode tocar o nosso coração e curar as feridas, as decepções, as traições mais profundas, que a gente esconde de todo mundo, mas que está lá e que dói. Quando a gente conhece e aprende que Deus pode tocar nessas áreas, a gente começa a abrir essas áreas para que Deus nos cure. Então a gente desfruta do amor dele com mais profundidade. E quando a gente desfruta dessa liberdade, a adoração flui. Porque nós ficamos plenamente felizes com o que ele tem feito por nós. A adoração flui de um verdadeiro relacionamento com Deus. E hoje Deus está chamando a nossa atenção para isso. Ele está chamando a sua igreja para perceber que Ele é vivo e real, que Ele jamais mudou e que Ele nunca vai te abandonar e que Ele está com você. Mas você precisa despertar e perceber a presença dEle, para que você possa adorá-lo, você possa receber a alegria no coração e então entoar uma verdadeira adoração em resposta a esse amor maravilhoso. Busque intimidade com Deus. Para de viver uma vida à margem daquilo que Deus promete, mas busque conhecer a Deus para que você possa desfrutar com profundidade desse grande amor. E não tem como a gente conhecer mais profundamente o amor de Deus do que quando Jesus Cristo foi levantado e erguido na cruz. Ali, Jesus mostrou para nós que o amor de Deus não tem limites. O amor dele enfrenta a própria morte para nos resgatar. A morte que seria a nossa, que a gente merecia. Ele morreu, ele sofreu. Quando a gente olha para a cruz, nós somos atraídos. Jesus mesmo diz em João 12:32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E todos os olhares estavam em Jesus, enquanto ele estava sendo humilhado e levava a sua cruz até o Gólgota. Quando ele foi erguido na cruz, com os cravos nas mãos e nos pés, quando ele foi furado do lado com uma lança, todos os olhos estavam nele. Para o mundo aquilo era um espetáculo do horror, um criminoso talvez sofrendo, mas para nós aquilo é a demonstração do amor de Deus que nos salva. E quando nós olhamos esse amor, e quando logo depois a gente olha a tumba vazia, o que emana dos nossos lábios não é uma grande interrogação. O que está acontecendo? Não! A gente vê isso e logo o nosso coração se enche de alegria, porque Ele nos amou. Ele morreu na cruz e a cruz atrai o nosso olhar e a ressurreição enche o nosso coração de esperança. Então nós adoramos esse grande Deus. Porque Ele fez tudo isso por nós, e porque Ele está vivo, então nós podemos adorá-lo, e Ele recebe a nossa adoração, Ele recebe a nossa resposta. Então encha o seu coração com o amor que vem de Deus, e responda a Ele com amor, dentro da sua casa, no seu dia a dia, não só no momento de adoração na igreja, mas a cada instante. Lembre-se do amor de Deus, e responda a esse amor com amor. Lembre-se de amá-lo, cultive no seu coração a consciência de que Deus está presente com você, de que Deus, que age desde a antiguidade, desde o Gênesis, desde toda a eternidade, esse Deus está com você, e Ele já demonstrou todo o amor. Responda a Ele em amor, com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, coloque tudo diante dele, sabendo que Ele está com você. Responda a Ele em amor. E quando a vida te frustrar, quando as dores vierem, lembre-se de colocar diante de Deus e ainda assim adorá-lo, porque Ele ainda tem cuidado de nós. Cultive essa consciência de que você está vivendo diante de Deus, não com medo de Deus, não com medo dele ficar irado e te punir, não, mas a consciência de que o Deus que te amou está com você, e tudo que você faz é diante dele. Para adorar melhor, nós precisamos contar as muitas bênçãos. Lembre-se de tudo que é coisa da sua vida e tudo que Deus tem feito.
Você tem motivos para adorar? Se você tem motivos, fale esses motivos. Fale em voz alta. Eu agradeço a Deus pela respiração. Eu agradeço a Jesus porque Ele me amou. Eu agradeço porque Jesus me salvou. Eu agradeço a Deus pelo alimento. Eu agradeço a Deus porque Ele tem cuidado de mim mesmo nas dificuldades. Eu agradeço a Deus porque Ele tem sustentado a minha família. Agradeça a Deus e compartilhe isso. A gente compartilha tantas coisas, tantas imagens de bom dia, boa tarde, boa noite. A gente compartilha notícias, a gente compartilha coisas que a gente acha importante. Então compartilhe o seu testemunho. Compartilhe o que Deus tem feito na sua vida. Compartilha, abre a boca, digita e fala: Deus tem cuidado de mim. Porque isso é adoração também. Compartilhe e pratique a adoração nos seus pensamentos. Quando os pensamentos ruins vêm, quando os pensamentos ruins tentam dominar nossa mente para que a gente não agradeça a Deus, para que a gente não veja Deus, pratique pensar em Deus, refletir sobre quem Ele é e o que Ele tem feito na sua vida. Encha a sua mente de Deus, enche o seu coração e busque conhecer a Deus. Mude o conteúdo da sua mente, mude o conteúdo da sua casa, desliga o programa da Fátima Bernardes, pelo amor de Deus, para de assistir Cidade Alerta, aquele monte de jornal que só traz desgraça. Põe na sua televisão um louvor para tocar, ouve uma música que seja edificante, põe algo que te lembre de Jesus. Se quer ouvir notícia, ouve um pouquinho, mas depois ouve Jesus, para que as notícias que você recebe sejam filtradas pelo Evangelho. Muda o conteúdo da sua casa, desliga aquele funk pesadão e coloca uma música que seja de adoração, para que assim você alimente a sua mente a respeito de Deus, e assim você vai mudar o conteúdo que sai dos seus lábios. Tiago diz pra gente lá no capítulo 3, versículo 11 da sua epístola, que não pode fluir da mesma fonte água doce e água amarga. Jesus diz pra gente que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Se você quer adorar a Deus, então você precisa preencher o seu coração de Deus. Ouça mais da palavra de Deus, da Bíblia, ouça mais louvores, então que isso seja o que você fala. Que os seus conselhos para o próximo, que as suas opiniões sejam moldadas por esse conteúdo que vem de Deus, por uma verdadeira adoração. E assim, dedique mais tempo a Deus, mesmo que você não esteja com vontade. Quando você não está com vontade de adorar a Deus, aí é que você precisa dobrar o joelho e clamar mais, para que o seu coração volte para o lugar certo. Vamos amar mais a Deus, responder ao amor dele, e assim nós vamos adorá-lo, e assim o nosso entorno será transformado. Compartilhe esse vídeo, manda para alguém, manda mais versículos para outras pessoas, lembre-se de compartilhar a adoração, testemunhe a respeito de Deus e seja preenchido pelo amor dele dia após dia. Vamos orar? Senhor Jesus, receba a nossa adoração no dia a dia, recebe as nossas atitudes, recebe as nossas palavras e pensamentos diante de Ti, nos perdoe, porque muitas vezes eles não são adoração, Pai. Nos perdoe porque muitas vezes a gente é conduzido pela insatisfação, pela ingratidão, pela raiva, mas nós queremos um coração que seja remoldado por Ti, Deus, transformado, que Te adore e que Te ame dia após dia, e que nós possamos viver uma vida de adoração a Ti, que mude os ambientes em que temos vivido. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o conteúdo que vem dos céus, que nós possamos Te adorar e Te amar a cada dia mais. É o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.